Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. E nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 5, 32. Diz assim, o 5:32 primeiro. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Agora os 6, 11 ao 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora o capítulo 7, versículo 1, depois o versículo 5 ao 7 e o 17, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Agora, Gênesis 8, 13 ao 14 e o 16, diz assim, Gênesis 8, o 13, 14 e 16. No primeiro dia do mês, do ano 601, da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra é meditada, a nossa vida está na tua presença. Usa-me com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fala aos nossos corações. Fala o que nós precisamos ouvir, compreender e entender. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós meditamos esses versículos da palavra de Deus, nós podemos observar Deus, Ele tomando uma decisão e já estabelecendo um plano. Um plano que não era a vontade de Deus. Não estava na tua vontade exterminar, acabar com toda a humanidade desta época, desse tempo. Mas veja bem, amados, o pecado tomou conta da sociedade desta época. E veja bem, a sociedade da época estava totalmente fazendo com que tudo estivesse um verdadeiro caos. E veja bem, como uma pandemia. O que é a pandemia? A disseminação de forma geral, em toda a sociedade, em todas as nações,
como esse vírus que nós vemos aí. Mas neste caso aqui, sobre toda a humanidade, o pecado tomou conta como um vírus. Pecado como um vírus. Começou, espalhou, e todo mundo estava envolvido com o pecado. E veja bem que Deus toma uma decisão. E Deus tomou essa decisão, mas Deus escolheu um homem, Noé. Deus se agradou de Noé. Deus estava com seus olhos sobre Noé, a sua mulher e depois os seus filhos. Nós vimos aqui, nos textos que nós lemos, nos versículos que nós lemos, de 3 aí, capítulo 5, 6 e 7 e um pouco do 8, que Noé, Deus chama Noé. E Noé intenta a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E veja bem que quando Deus chama Noé, Noé estava com aproximadamente uns 480 anos. O chamado de Noé, aproximadamente. Com 500 anos, ele tem um filho primogênito. E logo em seguida, os outros 2 filhos. E nós podemos ver que, quando seus filhos tinham aí uns 50, 60 anos, aproximadamente, ou mais ou menos, veja bem que Deus passa o projeto da arca, o plano da arca, do dilúvio. E veja bem que, pelo que nós vemos pela idade de Noé, com 600 anos, quando já começa o dilúvio, a construção da arca aí, ela se durou aproximadamente de 60 a 50 anos. 60 a 50 anos. Então nós compreendemos que Noé, entre o seu chamado, entre ele formar a sua família, que foi um propósito de Deus na vida dele, e entre o projeto de Deus, o chamado de fazer a arca, construir a arca, ele pregou e fez tudo isto, deu 120 anos. Foi o que Deus determinou que estaria dando esse tempo para o povo da época. E nós compreendemos que o povo ainda teve 120 anos para se arrepender. 120 anos. E ninguém se arrependeu. Você imagine Noé pregando, falando, ajuda eu a construir a arca, ajuda eu fazer, vai chover, vai ter dilúvio, vai inundar toda a terra, Deus vai mandar. E a turma zombava dele, tirava sarro nele, e não acreditava nele. Então imagine 120 anos, ninguém se converteu, ninguém se arrependeu. Para você compreender junto comigo, como estava envolvido a sociedade nesse tempo, nesta época, com o pecado. Como estava um verdadeiro caos. O pecado tomando conta na sociedade. Tanta imoralidade, tá? Tanta imoralidade sexual, imoralidade em todas as áreas. Tanta corrupção, tanta coisa acontecendo. E veja bem que o povo está ali, distante de Deus, e mesmo a pregação sendo instituída por Noé convocando para vir fazer a arca, que ia chover, é como nos dias de hoje, amado. E próprio Jesus citou que os dias de hoje, essa geração, é como nos dias de Noé. Olha como que está a sociedade. Olha a sociedade que nós vivemos hoje. Olha em todo o mundo, em toda a terra. O pecado está como um vírus, tomando conta dos povos, tomando conta, às vezes, se alastrando no meio das pessoas, das famílias, das nações. E tem trazido tantas situações para o ser humano, tanto sofrimento para os seres humanos. E muitas pessoas, às vezes, não entendem que o motivo do seu sofrimento é o pecado. O motivo do sofrimento está envolvido com o pecado. Quando nós deixamos o pecado, abandonamos o pecado e propomos a andar segundo a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus,
Veja bem, amados, que Deus começa a nos abençoar. Mas se a pessoa vive no pecado, mergulhada no pecado, deixando que o pecado tome conta da sua vida, a cada dia e no decorrer do tempo, a vida será o quê? Um verdadeiro caos, miséria, destruição e sofrimento. E veja bem que como estava no tempo de Noé, o próprio Jesus, ele cita que essa geração, o tempo dele, essa geração para cá, seria como no tempo, nos dias de Noé. E veja bem, amado, o que chama atenção aqui é esse homem, Noé. Noé, ele, a sua mulher e os seus filhos. Noé, ele apresenta como um marido, um pai focado. Tá? Ele apresenta como um homem de Deus, um servo de Deus, um marido e um pai focado. Você veja bem que 120 anos, ele tem um filho após os 500, são 100 anos, com a sua família no seio dessa sociedade corrompida. E veja bem que Noé, ele apresenta aqui como um marido e um pai focado. O que é um pai focado? O que é um marido focado? É um marido comprometido. O que é um pai focado? É um pai comprometido em proteger a sua família, em guardar a sua família, nos princípios morais da sociedade e principalmente nos princípios da palavra de Deus. E manter o pai focado, o pai comprometido com a sua família, de manter os princípios, é aquele pai que ele tem um foco para a sua família, ele tem um alvo para a sua família. Noé sabia e acreditava do que Deus tinha falado para ele. Que verdadeiramente ia vir o dilúvio. Que ia exterminar tudo. Então Noé estava enxergando longe. E ele estava focado naquilo que Deus determinou para ele. E veja bem que Noé, ele durante 100 anos, ele conseguiu, no meio dessa geração corrompida, com tanto caos social, caos econômico, todo sofrimento na época, e principalmente os princípios morais, sociais, totalmente denegrido. Veja bem, ele conseguiu manter a sua família debaixo da graça. Ele conseguiu manter a sua família na presença de Deus. Porque Noé, um pai focado, um pai aliançado. E veja bem, ele conseguiu manter. E nós, veja bem, nos inspiramos como exemplo de Noé. Por definir ele como um pai focado. E veja bem, de manter a sua família cheio de fé. Ele manteve a sua família cheia de fé. Ele não deixou a fé da sua família, dos seus filhos, diminuir. Amados, 10 dias passa rápido. 100 dias passa rápido. Mas 100 anos, faz a conta, 100 anos é muitos dias. Tá? 100 anos é muitos dias. 100 anos para uma família é muitos dias. Olha só, ele manteve. Eles todos crendo. Eles não deixaram de acreditar no que Deus falou para o pai. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé não desacreditou do que Deus falou para o pai. Eles não desacreditou, eles acreditavam mais ainda. Então veja bem, ele manteve a sua família cheio de fé. Ele manteve Noé, um pai focado, comprometido, ele manteve a sua família cheio de temor e obediência. Você pode ler a Bíblia, você pode ler esses capítulo 6, capítulo 7, 8, você pode ver, não tem nada, nenhuma história que diz sobre os filhos de Noé.
que os filhos de Noé ficou fraco na fé, se envolveu com alguma coisa errada, desobedeceu, profanou contra Deus. Não, meu amado. Então ele manteve Noé, um pai focado, um pai e um marido aliançado, comprometido com aquilo que Deus falou para ele. Manteve a família crendo, os filhos crendo, confiando, como nós nos dias de hoje, pais. Pais, quando eu digo pais, tanto é o pai como a mãe. Nós estamos com uma sociedade da mesma forma. Hoje os nossos filhos têm na mão deles muita coisa que vem para eles, no celular. Nessa sociedade totalmente corrompida, mergulhada no pecado. Então nós temos que pegar esse exemplo de Noé, manter os nossos filhos, manter a nossa família, amém? Crendo em Deus em tempos difíceis, crendo em Deus nesse tempo de crise. Hoje é só o início, essa crise que nós estamos passando é só o princípio, é o início de muitas crises, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E nós temos que manter os nossos filhos crendo, não deixar os nossos filhos desviar, não deixar os nossos filhos olhar para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Que nossos filhos, manter os nossos filhos na fé, na obediência e no temor a Deus. Então Noé, ele nos deixa como exemplo um pai que manteve a família, os filhos cheios de fé, de temor, mas também ele manteve a família unida. Ele manteve a família unida. Você pode procurar na história se alguém mais ajudou Noé a construir a arca. Só foi Noé, os seus 3 filhos, as suas nora e a sua mulher, que construiu a arca. A Bíblia não mostra mais ninguém que ajudou ele a construir a arca. Olha que unidade de família. Meu amado, você fala, ficaram unidos 10 dias? Não, amado, 100 anos. 100 anos, unidos. Uma família unida, trabalhando juntos. Você vê que família não consegue ficar muito tempo juntos. 100 anos trabalhando, construindo uma arca, crendo, esperando cumprir a promessa. É da mesma forma eu e você, nós temos que manter a nossa família com temor, com fé, com obediência, unida, porque Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, amém? Vai acontecer, pode passar o tempo que for, as promessas de Deus não vai falhar, amém? Nós temos que manter a família unida, devemos manter a família unida, e Noé manteve a sua família unida, e trabalhando aonde? No projeto de Deus, amém? Qual que era o projeto de Deus? A construção da arca, amém? Construção da arca, estava construindo a arca, que era para a salvação da sua própria família. E eu quero dizer que a arca hoje, ela é Jesus, amém? Ela é Jesus. Quando você traz sua família para a igreja, quando a sua família faz parte da obra de Deus, ajuda na obra de Deus, vem fazer a obra de Deus, você está colocando a sua família na arca, amém? Porque na igreja, na casa de Deus, no seio da igreja, Jesus reina e Jesus é a arca, Jesus é a salvação, Jesus é que nos vai tirar desse mundo e nos levar para a eternidade, no arrebatamento, aleluia, e vamos estar com o Senhor para sempre, eu, você e a sua família e a nossa família, amém? Mas nós temos que ser focados, nós temos que manter a aliança, e veja bem que a arca era um projeto de Deus e não de Noé. A arca era um projeto de Deus, não era de Noé. E veja bem que Noé manteve eles trabalhando e unido. E algo interessante que Noé manteve eles animados. Você não vê eles desanimados. Você não vê os filhos de Noé desanimados. Ah, pai, será que vai? Você não pode procurar na Bíblia, não tem. Ah, pai, será que vai demorar? Será que é verdade isso que o senhor está falando mesmo? Ah, estou cansado. Não, eles se manteram animados. Amém? Eles manteram animados. Eles se manteram também. Noé manteve a família firme em Deus.
Eles não desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Não se corromperam com os pecados da época. Não se corromperam. Principalmente sobre casamento, é o que mais estava imperando. Tá? Era o que mais estava imperando. Como está nos dias de hoje. Você vê que nessa sociedade, como que está denegrindo os princípios do casamento? Nessa época estava da mesma forma. E eles não se corromperam. Ele se manteve firme, se manteve em santidade, se manteve crentes, confiante, convicto. Amém? Então veja bem, amado, Noé, ele manteve a sua família debaixo da presença de Deus. Amém? E quando a família está debaixo da cobertura sacerdotal paternal, tá? Cobertura sacerdotal, pai, é sua cobertura. Paternal, é sua cobertura. Você tem que cobrir a sua família, os seus filhos. Então veja bem, a família não é dividida, a família é unida. A Bíblia diz lá em Marcos 3:25 que a casa dividida, se ela estiver dividida, ela não subsiste. Você quer que os projetos da sua família, os projetos da sua casa prospere, que Deus abençoe? A família tem que estar unida, a família tem que estar junto. Mas você tem que entender que você é cobertura sacerdotal paternal da sua família, da sua mulher, dos seus filhos. Então veja bem, a unidade de todos era essencial aqui, no caso de Noé, para a sobrevivência. A unidade de todos era essencial. E como a família de Noé, também precisamos nos unir. A nossa família tem que estar unida. Mulher, mesmo que o seu marido não é convertido, você tem que estar unido com ele. Você tem que estar unido. Se você é convertido e ele não é convertido, não muda nada. Você tem que estar unido nos princípios morais. E orar mais ainda, interceder mais ainda, mulher. Da mesma forma você, marido, que a sua mulher não é convertida, e nem os filhos. Você tem que ser firme. Manter firme, como diz o Salmo 127:1. Tá? Manter a família unida. A família debaixo da unidade. Por isso é preciso estar em união para juntos atingir os objetivos, superar as dificuldades da família. A família de Noé superou todas as dificuldades. Foi 100 dias? Não. 10 dias? Não. Foi 1000 dias? Foi 100 anos. 100 anos. Tá? São o quê? 10 gerações. 10 de 10, né? É isso, José? 10 de 10. 10 gerações. 10 gerações. Ele se manteve ali, ó, unidos, trabalhando junto, crente, fiel, temente, obediente, trabalhando, sem desanimar. Olha só que família unida. Ele superou tudo. Eles tiveram dificuldade? Tiveram luta? Tiveram perseguição? Tiveram. A Bíblia não conta, mas tiveram. Passaram por crises? Muitas. Crises, muitas. Muitas coisas eles passaram junto. Mas eles ficaram firmes. Por quê? Por causa da unidade. Firme. O Salmo 133, o que ele diz? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando fala de irmãos, fala de família. A família vive unida. A igreja vive unida como família. A igreja do Senhor Jesus é a família de Deus. É a família de Deus. Jesus veio instituir a família de Deus. E quando a família de Deus fica unida, a sua família fica unida, tá? O Espírito Santo reina e Deus ordena a bênção e a bênção para sempre. Se nós queremos a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, que é a família de Deus abençoada, nós temos que estar unidos, nós temos que estar crendo, andando junto, trabalhando junto, ganhando alma junto, amém? Os projetos junto, vai ter luta? Vai ter batalha? Vai ter tempos difíceis? Vai ter crise? Vai ter mais pandemia? Vai, mas nós vamos vencer e superar, porque ninguém vence aquele que crê em Deus, ninguém vence aquele que crê nas promessas de Deus, ninguém vence, nada vence aquele que está unido, aleluia, juntos no mesmo propósito,
aleluia, o poder do Espírito Santo age e Deus abençoa, porque agrada a Deus e Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Por isso, meu amado, seja como Noé, um pai focado. Seja um marido focado. O que é ser focado? Aliançado, comprometido com os princípios morais da sociedade, os princípios da palavra de Deus, com a fé em Deus, com a obediência em Deus na sua palavra, com o temor, com a unidade da sua família, amém? Sua família andando junto, caminhando junto, trabalhando junto, tá? Então, seja comprometido, isso é um pai focado, isso é um pai focado. Você, filho, seja focado com seu pai, seja aliançado com seu pai. Filhos, seja aliançado com o pai. Esposa, seja aliançado com seu marido, focado no mesmo propósito, enxergue a mesma coisa, veja a mesma coisa, façam tudo junto a mesma coisa, com o mesmo propósito, e assim, veja bem, a família unida na fé, no chamado de Deus, no projeto de Deus, no trabalho e na superação das crises em tempos difíceis, Deus vai ordenar a bênção, e a bênção para sempre, e ninguém vai perecer. Amém? A família de Noé não pereceu. O dilúvio veio? Veio. Mas eles concluíram a arca. Amém? E Deus falou para eles: agora entra a sua família, entre você, Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as 3 noras. E um casal de cada espécie dos bichos, dos animais. E entra para dentro, e depois que eles entraram, Deus mandou chuva. E aí eles ficaram o quê? 150 dias. Ficaram dentro. Eles ficaram um ano e um mês dentro da arca. Você imagina um ano dentro da arca. Unido. Diz que família, quando fica junto dentro de casa, vê família dentro de casa na pandemia aí, briga, conflito, né? Precisa ficar um ano, todo mundo dentro da arca, com bicho ainda, um monte de bicho, tá? Um monte de bicho. Você imagina, se for ver pelos bichos que foi colocado, era poucas pessoas para dar manutenção. Ia ou não ia dar confusão, se eles não fossem unidos? Ia dar confusão, tá? Por quê? Tinha que limpar, tinha que cuidar. Tinha os seus afazeres dentro da arca. E foi um ano e mais um mês. Tá? Foi um ano e mais um mês. Que eles ficaram dentro da arca. Mas olha só quando a família é unida. Quando a família está no propósito. Não tem conflito, não tem batalha. E passou, ele superou os 40 dias e 40 noites de chuva e o tempo que eles ficaram aguardando baixar as águas. E depois eles saíram da arca, ilesos, salvos. Amém? Debaixo da bênção de Deus. Qual que foi o segredo? Porque eles tiveram um pai focado, um pai aliançado com os princípios da família. Eles foram uma família aliançada, eles foram uma família unida, eles foram uma família que acreditaram na promessa de Deus, no que Deus determinou que ia acontecer e aconteceu. Às vezes, meu amado, você está seguindo a Deus, você não está acreditando. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar, o arrebatamento vai acontecer, Jesus vai voltar. Se eu e você, qualquer um de nós morrer sem estar em santidade, em obediência, nós podemos perder a salvação. E aí? Nós temos que manter a santidade. Está difícil conviver nesse mundo? Está. Mas nós temos que estar focado, aliançado. Jesus vai voltar. E como exemplo de Noé e a sua família, vamos estar focado. Vamos estar aliançado. Pai, seja um pai focado. Mulher, esposa, seja uma esposa, uma mulher focada. Filhos, seja focado junto com o pai. E a família, assim Deus vai ordenar a bênção e a bênção para sempre. Vai vir todas as crises, vai vir todas as dificuldades, vai vir tudo que tiver que vier. Você e a sua família, pai, você, família, vai superar e vai vencer. Amém? E nós estamos vivendo com o vírus do pecado. Nós convivemos com o vírus do pecado já de anos e vai continuar.
Vai passar essa pandemia na área da saúde? Vai passar. Mas o vírus do pecado continua. E nós precisamos estar a cada dia firmes. Por isso, aonde você está, pai? Você, família, aí na sua casa. Curva a sua cabeça um pouquinho. E eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você, pai. Para que Deus mantenha você, pai, focado, aliançado. Você, mulher, focado com seu marido. Você, filhos, todos os filhos, focado com os pais. Manter firme, porque Deus vai dar a vitória. Ele vai dar a superação. Ele vai trazer a provisão. Aleluia. Alabassurianda. Nós vamos orar pela família. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você, pai. Sobre essa palavra. Que vem em unção de superação. Uma unção. Aleluia. De fortalecimento. Você que está aqui no templo, ore pela sua família. Família, vamos estar orando. Hoje é dia dos pais. Aleluia. Cada um dentro da família tem uma função. Noé desempenhou muito bem a sua função. Noé superou tudo, porque ele foi focado, foi aliançado. E Noé venceu, Noé superou tudo com a sua família. Quero orar pela sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre esta palavra, Senhor, eu quero orar por todas as famílias agora reunidas, ó Deus, sobre essa palavra, como foi no tempo de Noé, tem sido no tempo de hoje, nos dias de hoje tem sido, Senhor, não diferente, porque o próprio Jesus disse que seria. Convivemos com o vírus do pecado. Convivemos com o vírus do pecado que tem contaminado toda a sociedade mundial. Toda a sociedade está se acabando no pecado. E a nossa família está no meio dessa sociedade, no seio dessa sociedade. Senhor, meu Deus e meu Pai, que venha sobre nós, sobre a nossa família, sobre cada pai, sobre cada esposa, ó Deus, sobre cada mãe, cada filho, Senhor. Ó Deus, a unção de superação que o Senhor liberou sobre a vida de Noé e a sua mulher e os seus filhos. Eles tiveram uma unção diferenciada, Senhor, que superaram 100 anos, 10 gerações, Senhor, meu Deus. Ó meu Deus, construindo a arca, Senhor, no meio de um povo incrédulo, um povo com tanta imoralidade, com tanto pecado, Senhor, meu Deus, porque ninguém se converteu, ninguém se arrependeu, ó Pai. Mas eles superaram a mesma unção que estava sobre Noé, vem sobre o povo de Deus, vem sobre a família desse homem, esse Pai que nesta noite está sobre esta palavra, esta mãe, esses filhos, esta família, as famílias da primeira igreja, meu Deus, ó meu Pai, as famílias, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, aqui reunidas, Senhor, venha a tua unção, Pai querido, para que possamos manter, Senhor, focados, aliançados com a fé em Deus, aliançados, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, com a obediência a sua palavra, aos seus princípios, aliançados e focados, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e a fé da nossa família. Ó meu Deus, ó meu Pai, nos ajuda, Senhor, a manter, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, unidos, trabalhando junto, focando nos projetos da família, nos projetos da casa de Deus, da família de Deus, da igreja do Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai querido, e venha esta unção sobre nós, ó Pai, sobre a igreja, sobre os pais nesta noite, sobre as famílias, sobre as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vivemos tempos difíceis, tempos de tanto pecado, de
tanto, Senhor meu Deus, ó meu Pai, ó Senhor, contaminação, Senhor meu Deus, pecaminosa. Só o Senhor para livrar os nossos filhos, só o Senhor para livrar nossos adolescentes, os nossos jovens, o Senhor, as nossas crianças, Senhor, ó Deus, de todo mal, de toda, ó Senhor meu Deus, corrupção, para não se corromper, ó Pai. Protege as crianças, protege os adolescentes, os juniores, protege os homens, as mulheres, as famílias desta igreja. Protege, Senhor, com o teu sangue, Jesus, e nos ajude a manter firme, focado, aliançado, como Noé e os seus filhos, Noé e a sua família, a andar junto, unidos na fé, Senhor, na obediência, em nome de Jesus, olhando para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus oramos, amém, Jesus. Então, meu amado, seja um pai focado, seja uma esposa focada, aliançada, filhos, família focada. E nós, como família de Deus, vamos ser focados, aliançados, amém? Para caminharmos junto e vencer e superar. Glória a Deus. Fica essa palavra no teu coração.